Olá, tudo bem? O Cidade em Foco debate a revisão na Lei de Arborização de São José dos Campos. Esse instrumento, criado em 97, define as regras do planejamento arbóreo de São José e aponta, por exemplo, em quais locais a cidade precisa ser mais verde. E para falar sobre esse tema, nós recebemos o presidente do Instituto Eco Solidário, Jefferson Oliveira, o chefe da Divisão de Assessoria de Arborização e Áreas Verdes da Secretaria de Serviços Municipais, Carlos Trunkel, e o relator da Comissão de Planejamento Urbano, Habitação e Obras, vereador Walter Hayashi. Bem-vindos ao Cidade em Foco. Interessante esse debate que estamos fazendo hoje com relação à arborização da cidade. A lei é de 97, então ela precisa ser revisada. E eu propus essa revisão e por isso nós estamos discutindo para ter, como São José dos Campos, uma referência na questão da arborização da nossa cidade. Legal. Trunkel? Olá a todos, é um prazer estar aqui reunido hoje para que possamos discutir e trocar ideias referente ao nosso patrimônio arbóreo, que é muito importante. Legal. Chefe. Obrigado à TV Câmara de São José dos Campos, para a sociedade civil agora, oportunidade, Walter? Walter e Trunkel, de nós esclarecermos um pouco o que é o planejamento arbóreo da nossa cidade. Muito obrigado. As árvores desempenham um papel importante na qualidade de vida de qualquer cidade, mas quando elas se tornam um problema? Vamos assistir um VT sobre o cenário de arborização aqui de São José dos Campos. São José possui 120 mil árvores distribuídas pela cidade, mas nem sempre isso significa qualidade de vida. Bairros como Jardim Esplanada, Vista Verde e Vila Betânia são os mais arborizados da cidade, mas boa parte das árvores não são as adequadas. Já nos bairros da periferia, o problema é a falta de árvores. Em qualquer cidade, as árvores desempenham um importante papel na melhoria da qualidade de vida da população, no conforto ambiental, na melhora do clima e até na redução da poluição. Mas quando elas se transformam em problema? Árvores podres e condenadas são um grande risco, principalmente durante os temporais, podendo deixar bairros sem luz e interditar ruas. Os pedestres também sofrem com as calçadas quebradas pelas raízes que crescem demais. E o povo reclama. Todos os anos chegam à prefeitura mais de 3 mil pedidos de corte, mas não é possível atender a toda essa demanda. As podas e cortes de árvores precisam obedecer uma lei. Uma legislação que já está ultrapassada. Agora, a Câmara de Vereadores, em parceria com a Prefeitura, discutem uma revisão sobre as regras de arborização da cidade, com o objetivo de tornar mais ágil as respostas aos pedidos, além de criar mecanismos para garantir a reposição de novas árvores na cidade. A proposta de revisão do novo plano de arborização quer conciliar bem-estar, preservação da natureza e segurança. Mas quando uma árvore se torna uma ameaça, em que situações a lei deve permitir a poda e o corte? E o que deve ser feito para que esse corte tenha uma contrapartida ambiental? Trunkel, nós temos cerca de 120 mil árvores na zona urbana de São José. Quantas delas podem ser um problema para a cidade? Muito bem, é preciso pensar que essas árvores, elas são remanescentes da década de 70, tá? E hoje estão em fase adulta e já bem avançada. Não que estejam velhas, estão boas. Entretanto, devido ao plantio não programado, sem conhecer as estruturas das plantas, hoje em torno de uns 30% a 40% do total da nossa arborização, elas podem realmente apresentar problemas. Walter, como é que se avalia esse cenário e o que deve ser feito? A proposta da revisão desta lei de 97 vai de encontro exatamente a isso. As árvores existentes no nosso município, que são do passado, hoje elas são incompatíveis com passeio, com praças, fiação. Então, dentro desse cenário de 120 mil árvores, e a gente tem um bom percentual que precisam ser feita alguma coisa para você dar, por exemplo, mobilidade para as pessoas, o paisagismo da cidade. Então, tudo isso faz com que
essa revisão foque todos esses assuntos. Lembrando sempre o seguinte, nós queremos uma cidade bem arborizada. Jefferson, na sua avaliação, é necessária essa revisão? Que mudanças devem ser feitas? A revisão é muito bem-vinda, né, a partir do momento que nós estamos falando de uma floresta urbana. Né? Nós temos as nossas florestas na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar, mas aqui na nossa cidade, em todas as cidades, nos municípios, nós temos as florestas urbanas que ela tem um plano de manejo a ser considerado de uma forma diferenciada. Né? Então, esse projeto de lei vindo, ele vem num bom tamanho, mas nós também solicitamos aproveitar o ensejo, né, da Secretaria de Meio Ambiente Municipal também assumir a gestão das áreas verdes, né, porque hoje você tem a SSM, Secretaria de Serviços Municipais, e a Secretaria do Meio Ambiente. Nós defendemos a unificação desse trabalho pela Secretaria de Meio Ambiente, que nós teríamos uma vertente assim mais, não denegrindo, né, a SSM, mas fortalecendo o trabalho, que futuramente venha a sociedade civil também incorporar esse trabalho. Essa junção está prevista nesse projeto, Walter? Ela acontece naturalmente, porque a interface que tem, ele iria além, né? Eu colocaria também a Secretaria da Educação, sim, de Obras, de Habitação e a Secretaria de Transportes, porque a arborização ela mexe direto, né, com a vida da gente, e essas secretarias, principalmente o de transporte, tem grande demanda para melhorar a mobilidade da cidade. Por isso que tem que haver uma complementação do estudo que se faz no planejamento, passando pela Secretaria de Serviços Municipais, que é quem atende a população, e também o meio ambiente, com certeza que dá a palavra técnica sobre o assunto. Desde 2007, um estudo do INPE já aponta um mapa arbóreo de São José, apontando as regiões mais e menos arborizadas. Por que ainda existe esse desequilíbrio? Muito bem. As áreas mais arborizadas do município realmente se encontram-se em alguns pontos da área central. A região leste, nós temos uma arborização satisfatória, a sul também. O grande problema hoje que nós encontramos em arborizar são as periferias. Por que disso? Eu acredito isso a desinformação da própria população da necessidade de uma arborização do local, tá? Ou seja, do plantio de uma árvore na frente do seu imóvel, tá? Nessas áreas nós temos um índice de vandalismo muito grande, tá? Ou seja, para você ter uma ideia, em torno de cada 10 árvores que eu planto na periferia, em torno de 8, 9 são danificadas, tá? Então é um índice muito grande e eu acredito por falta de informação dessas pessoas. Walter, eu queria que você comentasse como é que é possível mudar esse cenário e o Jefferson complementasse falando da importância de ampliar a arborização na cidade. Primeiro, eu acho que a questão da arborização ela tem que nascer com o loteamento. O loteamento ele deve ser previsto para que ele já nasça com um plantio de árvores, né, de médio porte, de uma altura e um diâmetro do caule considerável para evitar exatamente o vandalismo, sem esquecer de proteger com barreiras, né? Como é que vamos resolver esse problema? O mapeamento da cidade, esse mapeamento vai sinalizar para você onde que precisa mais. Paralelo a isso, você tem que fazer um trabalho educativo. Aí acho que a gente consegue melhorar a situação dos bairros que são menos arborizados. Nesse caso, como o Walter bem disse, né? Planejamento, educação, é todo o caminho que tem que se seguir o plantio. Porque hoje o que nós temos? É um pouco boa sombra no vizinho. Então você pega o seu carro, coloca no carro do vizinho, porque ele fica com o passivo. Mas hoje você tem a percepção que, fazendo um planejamento de um plantio adequado, onde tem fiação, onde não tem fiação, o porte de árvore, tudo isso, e o envolvimento, né, Walter, aquilo que você disse, da questão multidisciplinar, você envolver educação, Secretaria de Educação, transporte, tudo que essa árvore não seja uma coisa negativa para você ter em casa.
né? Na verdade, né, Trunkel? Exatamente. Ela vem regular seu clima, ela vem trazer benefícios na parte de respiração. Então não deveríamos ter uma, deveria ter 2, 3 árvores dentro de cada casa, né, no seu terreno, para a gente poder ter contemplado isso. Bom, outra questão que se fala bastante nessa questão da arborização é com relação a poda e corte, inclusive são as maiores demandas da população. Nesse ano foram cortadas 2.701, segundo dados da própria SSM, e foram plantadas 2.000 mudas. A gente está cortando mais do que plantando. Por que isso está acontecendo, Trunkel? Na verdade, hoje nós temos um déficit de recurso humano, tá? Em todo o serviço público, né? Então é preciso que todos nós encontramos meios para disponibilizar mais recurso humano para que possamos atender toda essa demanda. E para fechar esse bloco, Walter, São José está pensando o seu planejamento verde paralelo ao planejamento de toda a cidade? Sim, é interessante, né? Você envolver a população nesse relacionamento com a árvore. Então, se você fizer um trabalho em conjunto com a comunidade, o que vai acontecer? Quase 3.000 árvores em 10 meses, são 300 árvores por mês que foram retiradas. E não foram repostas nem no mesmo número que foram retiradas. Então, é um trabalho de conscientização que a população também tem que ajudar. E aí precisa de uma interação. Secretaria de Serviços Municipais, que é a secretaria ponta que age diretamente com a população nesse aspecto de orientar como deve ser plantado. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com a opinião da população. Não sai daí.